Olá, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês nessa aula inaugural. Esse curso, ele é um curso que vem já de um longo tempo, a gente tem pensado, eu e a Vanessa, e a gente trouxe algumas coisas bem interessantes para essas primeiras 4 aulas, desse primeiro módulo. E eu espero que vocês realmente curtam, porque a gente trouxe aí, tentou fazer com o máximo de carinho possível. Essa aula inaugural é realmente para mostrar o que é o curso, quais são as nossas ideias, o que a gente está trazendo de diferente para vocês. E a gente vai, nesse curso, fazer algo diferente dos cursos que a gente tem aqui no IAA. Então, ao invés de só estar a professora falando, de só ter os nossos slides, a gente vai tentar fazer uma interação diferente. Então, terão algumas perguntas, né, que vocês vão poder responder. É super fácil, é de múltipla escolha, é rapidinho, é só clicar. E a gente vai ter uma noção melhor do que vocês estão pensando, daquilo que está acontecendo com relação à aula. Hoje essas perguntas elas têm mais a ver com a questão clínica, conhecer um pouquinho a demanda de vocês, o que vocês pensam com relação a essa demanda de fala mesmo, do consultório, do dia a dia. Mas no decorrer do curso, as perguntas vão estar relacionadas com o conteúdo. E isso é para facilitar a fixação. Né, ao longo aí da nossa trajetória no IAA e das aulas à distância, a gente sabe que acaba tendo algum déficit de assimilação. Ou porque a aluna não reassistiu a aula, ou porque ainda não teve muito tempo de sentar, ler um texto referente da área. Então, quando a gente tenta trazer uma avaliação, uma dinâmica maior durante o curso, é para facilitar a fixação e também para ver qual que é o déficit, onde que a gente, naquele momento da aula, pode interferir para que não tenha tanta dificuldade, para que vocês consigam ter melhor assimilação e maior conhecimento. Então, vocês são as primeiras que vão fazer isso, eu estou aqui, o Thiago está aqui também, e a gente vai ajudar vocês nesse sentido. Espero que vocês gostem, e aí a gente vai discutindo um pouquinho sobre essa forma de avaliação, essa forma de interação. Tá? Como eu falei, o curso foi idealizado por mim e pela Vanessa. A gente tem uma boa prática clínica com relação às questões de fala, mas a gente também quer ouvir vocês, a gente sabe que fala é algo que chega muito no consultório fonoaudiológico, não tem como ser fonoaudióloga e não ouvir coisas do tipo, como é que é minha fala, analisa, porque eu falo errado, porque né, as pessoas comentam que não entendem aquilo que eu falo, isso a gente ouve na rua, isso a gente ouve durante a graduação, no nosso processo de formação profissional e também quando a gente está atuando dentro do consultório. Então, parece que fala uma coisa que quase todo mundo entende, né? Fala, parece ser uma coisa muito simples, então sempre tem aquele cara que imita o amigo, sempre tem aquela criança que sabe que as pessoas percebem que ela fala aquele fonema errado, parece que é uma coisa que é concreta, que é fácil de ser analisada, que é fácil de ser trabalhada e na verdade não é. Né? A fala, ela, por toda a complexidade de processamento e por ser um ato motor extremamente refinado e coordenado, ela acaba tendo diversos desdobramentos que a transformam numa função extremamente complexa, tanto de análise quanto na forma da gente tratá-la, né? Então, existe uma demanda grande quando a gente pensa nos distúrbios de fala, e existem diferentes distúrbios de fala, porém, muitas vezes, é esse paciente que acaba desistindo da terapia fonoaudiológica, ou porque ele não consegue entender essa complexidade e não entende porque é tão difícil às vezes. Ele tem um desempenho esperado, porque ele espera que a terapia fonoaudiológica tenha resultado instantâneo e a gente sabe que muitas vezes não é assim, né? Ou porque ele não entende quais são as estratégias que ele poderia utilizar para melhorar a fala, né? Então, a gente sabe que a fala, ela está relacionada com a execução do movimento,
né? E se eu aprendo algumas estratégias que irão me auxiliar na execução desse movimento, então, tanto o biofeedback, quanto o controle dessa velocidade, quanto a percepção daquilo que eu estou falando, ou realmente, né, o fortalecimento de estruturas, a melhora da precisão do movimento, se eu não compreendo isso, muitas vezes a minha efetividade na comunicação não vai ser aquilo que eu estou esperando, né? E é o paciente que acaba saindo e não acreditando na reabilitação, ou então apenas se conformando com a alteração que ele tem. Então, quando a gente pensa em fala, a gente sabe que existe uma demanda muito grande e que essa demanda ela é extremamente complexa, ela é diferenciada, então a gente vai falar um pouquinho dos diversos distúrbios que vão se relacionar aí com o desempenho de fala dentro daquilo que não é esperado para o indivíduo na idade dele, no ambiente que ele está ou na profissão que ele está exercendo, né? E aí a gente tem que saber tanto diagnosticar e delimitar quais são as alterações que estão ocorrendo, como tratar isso de forma efetiva e, principalmente, conscientizar esse indivíduo dessa função que é tão complexa e, né, que apesar disso, a gente consegue desenvolver diversas estratégias para facilitar aí o desempenho e que ele acaba tendo uma performance adequada dentro do esperado. Então, eu vou começar com vocês com esse teste que a gente está fazendo aí dessa interação. Na verdade, a gente vai colocar uma pergunta agora e eu queria que vocês me respondessem aí mais ou menos qual que é a demanda que vocês têm com relação aos pacientes com alterações de fala ou em consultório no dia a dia de vocês. Então, queria só que vocês clicassem aí, né? Qual que é aproximadamente a demanda de alterações de fala que vocês recebem? Se é uma minoria, se está entre 10% e 50%, se está entre 50% e 90%, ou se é quase 100% dos pacientes que vocês têm de alterações de fala. Faltam duas, né? Faltam duas alunas. Vamos dar mais um tempinho. Falta uma aluna agora. A gente pode fechar? Então, eu já tenho aqui uma resposta. Pode fechar. Ótimo. Pode fechar. Então, vamos lá. Pelo que a gente observou aqui, a grande maioria de vocês, quase 50%, respondeu que essas alterações aparecem no consultório para vocês entre 50% e 90%, né? Essas queixas ou algum distúrbio relacionado à fala. É o que, geralmente, as fonoaudiólogas acabam falando mesmo, e é o que eu sinto também na minha demanda, né? Às vezes, o grande problema não é a fala, mas o paciente vai trazer isso como principal queixa, né? Ou então, quando, né, o paciente vai relatar as dificuldades, a fala acaba tendo uma implicação muito importante, né? Eu atendo muitos pacientes neurológicos e às vezes o paciente tem uma disfagia grave, mas ele vai ter essa queixa de fala como algo importante. É claro que a alimentação para ele é fundamental, ele sente falta dos alimentos, ou, né, aquilo incomoda ele, mas ele nunca vai esquecer a questão da fala, por causa da importância da comunicação e porque essa efetividade de comunicação, quando está alterada, atrapalha tanto ele na vida, é tão disfuncional, que isso é trazido para o fonoaudiólogo, né? Então, gira realmente dentro de uma maioria. Eu esperava que estivesse realmente acima aí
dos 50%. Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho de fala. Quando a gente pensa em fala, vem um monte de coisa na nossa cabeça, né? Então, fala vai lembrar, né, de tudo aquilo que a gente aprendeu no início da nossa graduação, de fonética, fonologia. A gente lembra de comunicação, expressão, de linguagem, porque a gente, né, utiliza o som, né, aquilo que a gente emite como sinal acústico para transmitir uma mensagem, né, porque senão não teria aí uma função, não teria algo tão importante na fala, né. A importância da fala é porque ela é realmente, né, um instrumento, uma forma de expressão que facilita e que possibilita a comunicação, né? A gente pensa todo o aparelho, né, anatômico, a respiração, então todas as estruturas relacionadas, a fonação, a articulação, a gente pensa como é que esse indivíduo fala, se ele tem sotaque, se ele não tem. Então, vem na nossa cabeça um monte de coisas que estão relacionadas à fala. E isso também está na sociedade. Quando você vai conversar com um professor sobre o desenvolvimento infantil, sobre as questões de fala dentro da sala de aula, muitas vezes ele se confunde diante de todos esses termos. Se você vai falar com uma pessoa que é leiga, que não é da área de fonoaudiologia, que não é da área que está relacionada, nem médica, nem nenhuma dessas áreas que possam estar aí juntos e falando um pouco disso, ela também confunde, Quantas vezes no nosso consultório o paciente tem um problema de voz e ele chega com uma queixa muito mais relacionada à fala e a gente acaba detectando que a alteração de fato estaria mais relacionada à fonação, uma questão não direta com padrão articulatório. Ou mesmo, o paciente que tem um distúrbio neurológico e que a família não consegue diferenciar ou entender qual que seria a relação de um AVC com essa dificuldade de expressão, com essa dificuldade de comunicação. Então, a fala, aquilo que eu falei, ela é tão complexa que ela traz para a gente um monte de características, um monte de estruturas que a gente vai estudar aqui no curso. Então, a gente vai tentar, ao máximo, destrinchar dentro da fala todas essas questões que estarão relacionadas. Para que a gente consiga transmitir isso de forma efetiva para o paciente e para que a gente consiga também identificar onde estão as alterações que esse indivíduo está manifestando, para que a gente consiga tratar de forma que seja adequada, que seja esperado ali, tanto para a gente, dentro dos nossos objetivos terapêuticos, e também para o indivíduo, Porque é ele que tem que se sentir atendido e correspondido diante da queixa que ele leva para o profissional. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é que a fala ela está relacionada com a linguagem, então eu preciso ter uma mensagem, eu preciso ter algo a ser transmitido para o outro, e essa mensagem, ela precisa ser transmitida de alguma forma. A forma que a gente tem, que é efetiva, seria a manifestação, a modificação do trato vocal, gerando aí sons. Esses sons, eles são diferenciáveis e cada som vai transmitir um significado diferente ali dentro do sistema linguístico para que o outro indivíduo entenda o que eu estou falando. Então, essa modificação, essa coordenação de movimento, ela não é aleatória, Ela precisa estar de acordo com a língua que eu estou falando, para que o indivíduo entenda e para que isso seja efetivo. Quando a gente observa as manifestações, muitas vezes o indivíduo que tem alterações de fala, ele acaba tendo uma autopercepção muito diminuída, porque ele não se sente competente com relação à forma que ele está se expressando, Então,
o resultado de toda a programação que ele tem, de linguagem, a programação do ato motor, a execução desse ato motor, acaba não sendo aquilo que ele espera, o outro indivíduo não se satisfaz com isso, então ou ele recebe de volta, eu não entendi o que você está falando, ou ele não recebe a resposta que ele gostaria, ou ele é ignorado, e isso faz com que ele se diminua, né? Que ele se olhe de uma forma que muitas vezes não é real, né? Então, quando a gente pensa em todas essas variações, né, variação do padrão respiratório, variação de mobilidade de prega vocal, de todas essas estruturas, né, de lábio, língua, véu palatino, bochecha, tudo isso que vai estar extremamente coordenado em movimentação durante o ato motor da fala, ela precisa corresponder àquilo que eu estou falando, àquilo que eu quero transmitir. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente separar a fala da linguagem, né? A gente tem que também lembrar que esse ato está levando uma mensagem, né? E a gente tem muitas patologias ou muitas alterações de fala que vão andar junto ali com as alterações de linguagem, né? Quando a gente começa a pensar nas crianças que acabam tendo um transtorno fonológico, o resultado, quando uma criança faz uma troca fonológica, é audível essa troca, né? Mas a gente sabe que esse processamento, muito lá na frente, muito anterior a esse resultado do som que a gente ouviu, ele está alterado, né? Então, quantas vezes os pais ficam tentando corrigir a criança na questão motora, olha, é assim que fala, não é desse jeito, e mostra e reforça, e isso não dá resultado, porque o problema está muito anterior, né? Então, a gente tem diversas patologias, diversas alterações que lá antes do processamento é que sai errado e o resultado na fala é que a gente observa, né? No curso a gente vai tratar bastante do ato motor, pensando nas alterações musculoesqueléticas, nas alterações que estão relacionadas a sistemas periféricos, mas a gente também vai falar dessas alterações que estão lá na frente, que muitas vezes envolvem processos cognitivos, processos linguísticos, de formulação da linguagem, né, para que vocês tenham uma formação um pouco mais ampla, né, e para que vocês consigam, ao longo do tempo, diferenciar e ser mais efetiva aí durante a atuação de vocês. Então, a ideia é tentar dar uma diferenciada para que vocês percebam isso, tá? Então, reforçando aquilo que eu falei, o sinal acústico ele tem que ser audível. Quando a gente tem alguns pacientes que têm alguma alteração respiratória, muitas vezes esse som está tão baixo, essa voz está tão fraca, esse padrão respiratório ele não está correspondendo ao que é necessário, que esse som não é audível, né? Então, como que a gente trabalha isso? E também, essa informação, ela tem que transmitir a informação linguística, né? Aquilo que é esperado dentro da língua, que é o que a gente conversou até agora, tá? A gente vai para mais uma perguntinha para vocês, e aí eu quero saber um pouquinho o quanto que vocês se sentem seguras para avaliar as diferentes alterações de fala. E aí eu diferenciei um pouquinho do que a maioria dos trabalhos, a maioria dos artigos vão falar, das alterações neurológicas, musculoesqueléticas, para vocês falarem para a gente. Quanto que vocês se sentem seguras nessas alterações? Vamos lá, falta só mais uma e aí a gente já fecha. Ótimo.
Ótimo. Bem. Então, assim, de resultado, quase 60% falou que consegue identificar mais as alterações músculo-esqueléticas e fonológicas. Então, que essa avaliação, elas se sentem mais seguras, né? Ninguém falou que as alterações neurológicas se sentem mais seguras. Legal, porque aí é uma coisa que eu vou poder trazer para vocês e auxiliar aí nessa avaliação, né? Sim, ninguém colocou. E é estranho isso, porque nós somos fonoaudiólogos, né? Todo mundo pensa, e se você for perguntar para os seus amigos, para a população em geral, quem tem competência para trabalhar com fala, para avaliar e para tratar a fala, somos nós, né? Se a gente vê lá nos Estados Unidos, é o Speech Therapy, que é o cara que trabalha com fala, né? No nome da profissão isso já tem forte, né? O terapeuta da fala lá em Portugal, né? E a gente, de fato, acaba tendo algumas dificuldades, né? Não porque a gente tem uma formação ruim, não porque a gente não saiba trabalhar, não, é porque a função ela é realmente complexa, né? E muitas vezes a gente acaba tendo aí uma dificuldade, tendo algumas dúvidas, e o tempo todo a gente tem que estar se atualizando, né? O curso ele vai tratar exatamente disso. Então, vai ter uma abordagem com relação às alterações. Esse primeiro módulo eu vou mostrar para vocês o cronograma do que a gente vai fazer. Ele não é tão direcionado para patologias, mas a gente quer, sim, pensar nas questões da patologia. Então, as alterações que estão relacionadas às estruturas mais periféricas. Essa relação entre linguagem, processamento da linguagem e execução, essas alterações fonológicas que aparecem, e também das alterações do sistema nervoso central que acabam se refletindo aí na execução da fala, na programação da fala também. Bom? Então, aquilo que eu falei é um processo complexo. A gente não pode esquecer que a cognição ela é extremamente importante, então a gente não pode esquecer o papel da função executiva, então qual que é o momento que vai ser iniciado, qual que é a forma que vai ser iniciada, questão da memória, da atenção, a fala envolve esses aspectos, né? Indivíduos que têm algum comprometimento cognitivo, eles podem ter também alterações de fala, né? A gente sabe, e isso é conhecimento geral, não precisa ser fonoaudiólogo, todo indivíduo que acaba tendo, em determinado momento, algum fator, né, farmacológico ou de dependência química, e ele está sob efeito disso, então sobre um efeito anestésico, sobre o efeito do álcool, ou sobre o efeito de drogas. A gente sabe que existe, sim, uma ação direta durante a execução da fala, então a gente sempre percebe a fala do bêbado, então aquela fala mais embargada, mais mole, e isso sendo alterado, né, devido aí ao processamento do sistema nervoso central naquele momento. Existem alguns trabalhos que vão analisar a fluência ali dos indivíduos que estão sob efeito de drogas e para mostrar para esses indivíduos o quanto que o desempenho dele é diferente na fala. A gente observa também quando a gente está sobre um efeito anestésico, né, a fala fica mais mole, o desempenho é diferente, né? Então a gente não pode esquecer o papel da cognição, né? O ato motor, ele está relacionado com memória, então a gente sabe, né? Todo o treino motor, ele é importante, então atletas, eles executam aquele mesmo movimento o tempo todo, a fala é um ato motor, então cada vez mais que eu executo aquele movimento, eu aprendo melhor aquele movimento, eu memorizo todo o engrama que está relacionado ali àquele movimento, e isso vai se refletir na próxima vez que eu for executar, e isso vai se reforçando ao longo do tempo. Então a memória motor, ela é muito importante para a fala também. A gente tem que lembrar que existe todo um sistema neurológico envolvido, então eu tenho áreas de associação, áreas secundárias, áreas motoras primárias que vão estar ali
sendo acionadas durante o movimento, que vão integrar esse movimento com todas as informações que a gente tem, com os outros sistemas, então, que nem eu falei da atenção, função executiva, memória. Então, esse sistema neurológico, ele precisa estar íntegro para que tenha um desempenho de acordo com o esperado, de acordo com o que seria normal para aquele indivíduo. A gente tem que levar em consideração sempre o desenvolvimento linguístico e pensando aí nos aspectos fonológicos desse indivíduo. Se, né, o meu desenvolvimento ele não é completo ou ele não corresponde àquilo que deveria ser, eu acabo tendo falhas nesse desenvolvimento, ou nessa execução, ou no resultado final. A gente sabe que quando a gente tem, né, uma pobre estimulação, isso vai se refletir, né, no desempenho. Então, né, se a criança ela é pouco estimulada ali para o desenvolvimento da linguagem, ele vai ter um resultado de fala também pior. Então, tudo isso vai convergir para que a gente tenha ali a execução final e também a competência do sistema neuromuscular, e pensando principalmente aí nessas regiões periféricas, né? Então, eu posso ter todo o processamento superior, eu posso ter meu sistema cognitivo adequado, meu sistema neurológico adequado, meu sistema linguístico perfeito dentro daquilo que é esperado, mas se eu tenho qualquer alteração, qualquer dificuldade, uma redução de força, uma alteração estrutural, uma incompetência, pode resultar, né, num desempenho que não é agradável, num desempenho que não é tão satisfatório assim, né? Então, quando eu penso em fala, e é isso que a gente tem que mostrar para o indivíduo, eu tenho que levar em consideração diversas estruturas. Porque mesmo o indivíduo que tem uma alteração neuromuscular, eu vou trabalhar com ele aspectos cognitivos. Eu vou mostrar para ele o que está acontecendo de errado. Então, ele já está tendo uma autopercepção do desempenho e como que ele pode melhorar esse desempenho, né? Toda vez que eu trabalho na terapia, um biofeedback, toda vez que eu trato do desempenho, eu trabalho amplitude, eu trabalho execução, eu mostro para esse indivíduo qual que é a forma de executar melhor esse fonema ou trabalhar melhor esse fonema, eu estou reforçando essa integridade do sistema neurológico, eu estou trazendo novas conexões, lembrando sempre de plasticidade, então eu estou reforçando esse indivíduo, eu também estou reforçando esse desenvolvimento linguístico, quando eu trabalho com as crianças que têm um transtorno fonológico e mostrando ali o contraste, como que ele pode diferenciar o fonema de outro. Então, a terapia de fala, ela vai sempre subsidiar diversos sistemas. É claro que para determinadas alterações eu vou focar um sistema e para outras alterações eu vou focar outro, mas eu vou estar sempre tendo a interação desses sistemas juntos, né? E aí eu não posso trabalhar um indivíduo com uma alteração, uma redução de força em periferia, sem fazer com que ele entenda aquilo que está acontecendo. Então, fazer o exercício simplesmente pelo exercício, sem mostrar para o indivíduo qual que é a função desse exercício, qual que é o resultado esperado, isso vai fazer com que o processo terapêutico muitas vezes seja mais longo, que o indivíduo não entenda o que está acontecendo, que ele não veja a funcionalidade do exercício, e aí faz com que esse indivíduo acabe abandonando a terapia. Porque para a gente, muitas vezes é lógico trabalhar força, trabalhar precisão, trabalhar a execução de uma forma, mas para o indivíduo não, né? Então, reforçar a compreensão do que está acontecendo, trazer para eles estratégias, e principalmente quando a gente fala de fala, trazer estratégias que correspondam a um acerto, né? Então, quando a gente pensa no indivíduo neurológico, se eu ficar reforçando um exercício que o indivíduo faz errado, que ele não consegue, e eu fico reforçando esse exercício, dentro dessa integridade do sistema nervoso central, eu acabo reforçando muito mais o erro. E aí, na verdade, eu tenho que buscar estratégias onde eu consiga uma taxa de acerto melhor,
para que esse indivíduo aprenda, de fato, aquilo que ele precisa aprender, né? Então, a gente tem que equilibrar, e principalmente fala, muitas vezes é difícil o indivíduo chegar naquele desempenho que a gente espera. Então, trazer outras estratégias, repensar no modelo terapêutico que a gente está pensando e aí realmente adequar dentro daquilo que a gente quer. Quando a gente pensa em avaliação de fala, ela é difícil por causa de todos esses temas, né? Então, eu tenho que ter uma competência diagnóstica muito grande, primeiro, para saber quais são os subsistemas que estão alterados, como que eles se manifestam alterados, e isso é muito difícil, porque fala uma coisa que a gente tem que treinar muito o ouvido, muita forma dessa execução, o que está acontecendo, saber identificar, saber ouvir essa queixa do indivíduo, né? E aí, a partir daquilo que a gente tem, né, de resultado, de desempenho do indivíduo, separar aonde estão essas alterações. Por isso que a gente tem aí uma dificuldade de avaliação, né? E é o que a gente vai tentar trazer, a Vanessa vai trazer uma aula especificamente para avaliação, para a gente tentar aí deixar vocês mais competentes, com mais segurança, não para avaliar um tipo de alteração, porque é a que mais acontece no consultório, mas para vocês terem propriedade mesmo com relação ao aspecto de fala. E aí, quando a gente pensa em fala, a gente está falando de sinais neurais, então, sistema nervoso central, que vai ativar a musculatura do trato vocal. O objetivo sempre vai ser produzir segmentos sonoros com padrões acústicos inteligíveis ao ouvinte, né? Então, a fala ela não está separada da comunicação, pelo contrário, a fala é comunicação, ela é um instrumento de comunicação, tá? Então, a gente tem que pensar, né, nesse indivíduo que está falando, a forma como ele está falando, está direcionando essa mensagem para esse ouvinte, tá? Quando eu penso em fala, eu penso em subsistemas, eu penso em respiração, eu penso em fonação, eu penso em ressonância e eu penso em articulação, principalmente quando a gente está relacionando aí a anatomia, a fisiologia dessas estruturas mais periféricas. Esse desempenho, esse ato motor, ela vai depender de diversas variáveis. Então, eu tenho a língua a gente sabe que é um conjunto muscular muito estruturado, então você tem uma série de músculos juntos que vão estar encobertos ali por uma mucosa e que esses músculos eles vão se contrair e relaxar dependendo do movimento que a gente quer. Então, o fonema que vai ser articulado, ele corresponde à ação desses músculos durante o movimento. Para que esse fonema ocorra, para que ele saia, para que a gente tenha o som que é audível, eu tenho que levar em consideração a precisão desse movimento. Então, não adianta apenas ter a contração. Essa contração ela tem que ser precisa e ela tem que atingir aquele ponto, né, que vai corresponder à mudança de som, à mudança do tracto vocal esperada para a mudança de som. Tem que ter força, né? Então, não adianta eu encaminhar para aquela direção, mas se eu não tenho força para chegar lá. E a precisão também está relacionada a essa força. A direção desse movimento, a amplitude, a velocidade e o ritmo. Então, a fala ela vai sempre variar de acordo com todos esses elementos. E a gente consegue variar voluntariamente esses movimentos. Né? A minha fala ela não é monótona, eu tenho uma prosódia, eu consigo em determinado momento ser mais dura na minha fala ou ser mais suave, eu consigo trabalhar todos esses elementos de respiração, fonação, ressonância, articulação, fazendo com que a minha comunicação ela não seja apenas um conjunto de sons que vão levar significado, mas que também ela seja extremamente flexível e que ela seja uma forma de que eu transmita
não significados relacionados apenas àquele som que saiu, mas eu posso transmitir emoção, posso transmitir outras coisas que eu estou pensando e que, na verdade, não saiu naquele segmento, mas saiu na forma que eu me expressei, do jeito que eu me coloquei, do jeito que está a minha voz. Então, a fala, ela também envolve esses aspectos. Quando a gente tem o paciente neurológico, que vocês falaram da dificuldade da avaliação, às vezes ele tem uma dificuldade tão grande em prosódia que ele não é efetivo na comunicação. Então, aquela fala está tão monótona que a fala acaba não sendo interessante e o ouvinte acaba perdendo o interesse. E é uma das queixas desse indivíduo, né? A inabilidade dele da comunicação acaba fazendo com que ele se comunique menos, porque ele acaba se distanciando da comunicação por causa do resultado que o outro demonstra, né? E aí, quando a gente vai tratar esse indivíduo, a gente tem que levar em consideração a alteração, quais são os sistemas que estão sofrendo e que apresentam aí, que manifestam as dificuldades para que essa fala seja monótona, e aí a gente acaba tratando esses subsistemas. Mas é lógico que a gente trabalha a fala como um todo, tá? E quando a gente pensa em fala, eu não posso esquecer que eu tenho um sistema auditivo, eu ouço aquilo que eu falo, e isso é extremamente importante, levando em consideração as crianças que nascem com déficit auditivo, quanto que a fala pode ser prejudicada por causa da falta desse feedback durante o desenvolvimento, tanto da linguagem quanto da fala também. Então, eu tenho que sempre lembrar, né, e sempre lembrar esse indivíduo que ele tem que ouvir aquilo que ele está falando, principalmente no processo de reabilitação, e também eu tenho um feedback sensório-motor. Toda vez que eu executo um movimento, eu vou estar ali aproximando ou distanciando estruturas, né? Lábio, língua, bochecha, prega bucal, toda a questão do véu palatino, de faringe, e isso vai mandando para o sistema nervoso central também informações do que está sendo executado. Então, trabalhar com fala é trabalhar com tudo isso, é trabalhar com neurônio, é trabalhar com o que eu ouço, com esse padrão sonoro, é trabalhar diferentes subsistemas, respiração, fonação, ressonância, articulação, trabalhar diversas variáveis para mostrar o quanto que essa fala pode ser e deve ser flexível e até para auxiliar o indivíduo a se enquadrar diante das situações e das demandas que ele tem e também aí em cima desse feedback e mostrando para ele que ele também pode se monitorar e é através do feedback que a gente aprende também. Né? Então, quando a gente pensa em plasticidade, é esse feedback que vai dar também elementos para o sistema nervoso central, desenvolver aquela memória motora que eu falei, de ter melhores estratégias de função executiva, de atenção, para que tenha um desempenho adequado, tá bom? Meninas, a gente vai fazer um intervalozinho, daqui a pouco eu volto, a gente vai entrar numa parte mais específica, eu vou trazer alguns esqueminhas para vocês e mais algumas perguntas.